Bom, como todas as guerras, há sempre dois lados. Com a Primeira Guerra Mundial não foi diferente. De um lado tínhamos a Tríplice Entente, que era composta pela França, Inglaterra e Rússia. E do outro lado tínhamos a Tríplice Aliança, que era composta pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Esses eram os principais de cada lado. Mas para formar essas tríplices, houve uma história. A Alemanha se unifica e vira um império. Todos os países naquela época eram impérios e tinham colônias pelo mundo inteiro. A Alemanha era a que tinha menos colônias desses países, desses impérios. E a França teve uma guerra com a Prússia. E a Prússia, logo depois, se tornou o Império Alemão. Com o futuro Império Alemão vencendo, a Tríplice Aliança foi formada. E os países que a formaram eram a Alemanha, que na época era o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália, como disse anteriormente. Como a França perdeu a guerra em 1892, ela se juntou com a Rússia. Logo em seguida, ela se juntou com a Inglaterra. A Inglaterra, naquela época, era o império mais forte que existia, pois ela tinha colônias pelo mundo todo. Bom, depois disso, deu início à Tríplice Entente. Entende, em francês, seria acordo. Logo em seguida, começou uma corrida armamentista na Europa para uma possível guerra. Bom, eu vou falar sobre os primeiros passos, para a Primeira Guerra Mundial. A explosão, se deu quando, em uma viagem para a Bósnia, onde Francisco Fernando, ele e sua esposa sofreram um atentado por um jovem nacionalista sérvio. E assim, começou a crise de julho, onde houve várias manobras políticas que resultaram na maior guerra vista pelo mundo. Devido ao acontecimento com o arquiduque, a tensão entre o Império Austro-Húngaro e os sérvios cresceram, até que o Império Austro-Húngaro ele declarou guerra. A Rússia, era aliada da Sérvia, também entrou na briga e começou a preparar suas tropas. A Alemanha, percebendo isso, ela declarou guerra à Rússia e à França, que era aliada do Sul. Para chegar até a França, os alemães eles precisavam passar pela Bélgica. E eles foram até lá, só que acabaram invadindo o território belga, que mantinha posição neutra. E isso deixou os ingleses muito irritados e fez com que eles declarassem guerra à Alemanha. Os alemães, em poucos meses, eles perderam quase todas as suas colônias no Pacífico. Até o Japão, que estava de olho em uma das suas colônias, declarou guerra à Alemanha. Isso, era uma guerra que era para ser dita por todos, que era pouco tempo, poucos meses. Só que não foi bem o que aconteceu. Bom, depois da Guerra Móvel, começou a Guerra de Trincheiras. E, bom, uma trincheira eram valas criadas, abertas pelos próprios soldados, onde era um lugar de abrigo, eles ficavam lá. Elas eram divididas em três etapas, onde eram interligadas uma nas outras. A primeira era onde ficava a linha de frente, a linha de tiro, ficavam as pessoas armadas. A segunda era um local de descanso, de alimentação, essas coisas. E a terceira era onde treinavam soldados, mantinha alimentos e etc. Na frente dessas trincheiras ficavam as terras de ninguém. Eram territórios onde nenhum dos lados tinham posse. E era onde eles tentavam era onde eles tentavam chegar a outras trincheiras, invadirem outras trincheiras. Porém, era muito difícil, porque o risco era muito grande, porque era um local aberto e tudo mais. Só que eles achavam que pela linha de frente correr muito risco, um dos maiores riscos também acontecia dentro das próprias trincheiras, porque lá era um lugar muito sujo, tinha muita proliferação de ratos, muito apertado, e tirando também que quando chovia, alagava tudo. Ou seja, muitos soldados acabavam ficando sem as pernas e o braço por conta da lama. Acontecia também
das pessoas quererem invadir uma das trincheiras e acabarem morrendo de forma brusca, sabe? Depois disso, eles ainda tinham que aguentar a pressão psicológica, que era ficar dentro dessas trincheiras. Porque passava-se muito tempo, eles no mesmo lugar, no mesmo ambiente, tendo que ver todas aquelas pessoas ao mesmo tempo, tirando o mau cheiro, que era os lugares. Tinha dias que eles não comiam por conta da invasão dos ratos, e acabava sendo torturante. Documentários, livros, fontes seguras afirmavam que muitas pessoas se suicidaram nesse tempo por conta que não aguentaram a pressão psicológica dentro das trincheiras. Sangue para todos os lados. Em 1916, a Romênia decidiu entrar na guerra do lado dos aliados e começou a atacar os austro-húngaros. No início, os ataques foram até bem sucedidos, mas logo depois reviraram o jogo. Essa guerra continuou por mais um ano e os romanos deram um canseiro enorme nos austro-húngaros e perderam muitos soldados. Isso até a Romênia se render no final de 1917. Também teve a revolta árabe, que foi iniciada por Hüseyin Ali, com o intuito de conseguir a independência dos turcos otomanos e criar um único Estado árabe unificado, desde Alepo, na Síria, até Aden, no Iêmen. Ainda em 1916, os alemães decidiram não ficar mais nas trincheiras, pois sabiam que lá não ia mais dar certo. Então, ficar parado ali não ia adiantar em nada. Então optaram em massacrar os exércitos aliados da França, para obrigar os franceses a se render. Para isso, teve que haver 2 estágios. O primeiro estágio era no mar. Tinha como objetivo mandar submarinos para atacar os navios, pois esses navios levavam suprimentos para os exércitos aliados. Então, os submarinos iam lá e bombardeavam os navios. O segundo estágio era bombardear as tropas francesas com artilharia, até que eles se rendessem. Só que isso precisava rolar em um lugar onde os franceses não conseguissem recuar, porque o que eles queriam mesmo era cercar os franceses para poder massacrar todos os soldados da França que estivessem presentes ali. Só que os franceses utilizaram uma estratégia que foi muito famosa e que foi muito decisiva para essa grande batalha. Essa estratégia era fazer o rodízio de tropas. O que era o rodízio de tropas? O rodízio de tropas era ir em um grupo de soldados lá para frente do pelotão, ficavam batalhando lá. Quando passaram um tempo, eles voltavam em outro grupo de soldados. Então, nenhum dos grupos ia ficar muito cansados, todos iam ter um tempo para descansar e ficar tranquilo. Ou seja, logo os alemães foram ficando desgastados e os franceses lá tranquilo. Com isso, deram uma moral a mais para a França e em dezembro os alemães foram obrigados a recuar. No final dessa batalha, a França ficou perdendo com 500 mil homens, a Alemanha com 400 mil. Foi uma batalha chocante para a humanidade, que ficou conhecido como a Batalha de Verdun. A Batalha de Somme recebeu esse nome por ser travada nas imediações do rio Somme, na França. O objetivo principal era romper as instalações do exército alemão em território francês. Contra a Alemanha estavam as forças aliadas do Reino Unido e da França. Sabe-se que, apesar de ter perdido a guerra, a Alemanha tinha um exército mais moderno e eficiente da época, tendo vitórias massacrantes durante os primeiros anos do conflito mundial, de 1914 a 1915. A Guerra de Somme ela iniciou mais tarde do que a Batalha de Verdun, em 1º de junho de 1916. A batalha teve início com um ataque maciço de artilharias. Porém, o que a tornou realmente sangrenta foi o uso de metralhadoras, como a Maxim, usada pelos alemães, contra a infantaria que saía das trincheiras e marchava contra o inimigo. Só no primeiro dia de batalha, 1º de julho, após 12 horas de combate, 19.240 soldados britânicos estavam mortos e cerca de 30 mil feridos.
Bom, a Rússia já estava passando por uma crise já há algum tempo, a população já estava sofrendo muitas privações, digamos assim, estava passando por muita pobreza, e a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial foi um motivo de muito descontentamento da população, porque a situação já estava muito precária na Rússia, e ainda mais com mais essa entrada, com mais essa notícia da entrada, a população ficou totalmente insatisfeita e a pressão aumentou muito para o czar, que na época era Nicolau II, era imperador da Rússia, e a pressão chegou a um nível que ele saiu, né, e depois de um tempo ele foi fuzilado, a família dele também morreu, e a Rússia começou a ter um novo líder, que esse líder ele estava exilado há um tempo, e aí com a morte do czar e de sua família, ele voltou para a Rússia, que é o Lenin, e ele começou a ser o líder da Rússia. E um de seus primeiros atos, após a sua chegada como líder na Rússia, foi tirar a Rússia da guerra, que era uma coisa que a população tanto clamava e estava pedindo há tanto tempo. Agora você deve estar pensando, né? Com a saída da Rússia, pronto, agora a Tríplice Aliança venceu a guerra, ficou tudo mais fácil para eles. Mas na verdade não, porque vocês não contavam com a astúcia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele entrou na guerra mais ou menos ali no período que a Rússia saiu. E pra gente entender melhor os motivos dessa entrada dos Estados Unidos na Rússia, que até então os Estados Unidos estava neutro, né, assim, não estava na guerra diretamente. Mas ele estava, a gente vai entender um pouco melhor porque eu falei diretamente, não diretamente. Mas enfim, continuando. Para a gente entender melhor esses motivos, a gente tem que voltar um pouco no tempo, a gente tem que lembrar lá na corrida armamentista, quando as duas potências, que no caso naquela época era a Alemanha e a Inglaterra, elas estavam disputando para ver quem desenvolvia uma tecnologia de ponta mais rápido, quem conseguia ter a melhor tropa, a melhor frota, o melhor sistema assim, militar e tudo mais, quem conseguia se armar primeiro e melhor. Então, durante esse período, não apenas desenvolveram muitas armas, assim, terrestres, né, digamos assim, tanques e tudo mais, como o desenvolvimento também foi levado para os navios, né, para a marinha. Então, a Inglaterra, quero deixar aqui um pouco claro, que a Inglaterra naquela época, ela era maior no quesito de marinha, não tinha nenhum outro que batia de frente em nível de igualdade com ela, ela era assim, muito boa mesmo, muito forte. Então, a Alemanha ela precisava desenvolver alguma coisa que conseguisse, pelo menos, ele estar no nível de lutar contra, né? Então, a gente vai ver nos próximos... Várias batalhas aconteceram no mar, né? Batalhas navais. Mas eu vou contar aqui, de forma resumida, a batalha que foi mais conhecida, né? A maior da Primeira Guerra Mundial, que foi a Batalha de Jutlândia. Que, de um lado, nós tínhamos a Inglaterra com seus 155 navios contra os 99 navios da Alemanha. E por ter essa diferença, digamos, significativa no número de navios, a Inglaterra já estava me contando vitória. Não, só vem aqui rapidão, vou afogar uns navios aqui da Alemanha, vou matar alguns alemães e vou embora. Mas não foi bem que aconteceu, né? A Inglaterra se decepcionou um pouco, porque a guerra essa batalha durou apenas 12 horas, que foram mais do que suficientes para que os alemães conseguissem afogar 14 navios ingleses e matar mais de 6 mil pessoas. Vocês lembram que no início eu falei que os Estados Unidos não estava na guerra de forma direta? Ele estava até então se mantendo neutro. Então, mesmo ele não tendo levado soldados ali para matar o inimigo, ele estava servindo como uma espécie de mercado ambulante para os países que estavam em guerra. Tanto que a Inglaterra e a França estavam devendo 2 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Só que uma das principais estratégias da Alemanha para combater seus inimigos era impedir, por meio do mar, que chegassem suprimentos para a França. Vocês lembram que a gente estudou um tempo atrás sobre o bloqueio continental, Napoleão Bonaparte, França, lembra? Então, a Alemanha estava fazendo meio que isso, só que com a França, ao invés de ser com a Inglaterra. Eles estavam fazendo com a França e não deixavam chegar suprimentos para ele. E era uma forma deles conseguirem, boicotar eles totalmente, porque eles impediam chegada de comida, de armamentos e tudo que fosse possível eles estavam impedindo. Só que um belo dia, não é mesmo? Como na guerra todo dia são belos, chegou vários cargos de navios americanos, estadunidenses no caso. E os submarinos da Alemanha conseguiram, destruir 7 dos navios que estavam saindo dos Estados Unidos.
E isso, claro, não ia ficar barato, e o preço que foi cobrado foi a entrada dos Estados Unidos na guerra. Então, os Estados Unidos já entrou, contra a Alemanha e a favor, né, do lado da Tríplice Entente. Bom, só para continuar ali rapidinho, ainda os Estados Unidos entrando na guerra, em 1917, os Estados Unidos ele já estava começando a levar seus soldados para lá, só que em 1918 que aí começou a chegar estadunidenses assim, em massa na Europa. E aí começaram, né, a guerra mesmo com os Estados Unidos. Bom, agora vamos falar sobre o nosso querido Brasil, né? Que o Brasil não podia ficar de fora, claro, né? O Brasil tem que participar. E a participação no Brasil se deu por quê? Da mesma forma do que os Estados Unidos. O Brasil estava levando um cargueiro de café, né? E aí foi lá e pum! O submarino da Alemanha conseguiu destruir também o nosso cargueiro. E essa notícia chegou no Brasil, os brasileiros ficaram assim, atordoados, querendo de um dia para o outro guerra, querendo entrar na guerra por tudo. E a pressão para o governo foi tão grande de entrar na guerra, que aí em outubro ele foi lá e se declarou guerra à Alemanha. Só que assim, o Brasil ele não tinha tanto preparo assim, de soldados para uma guerra do nível da Primeira Guerra Mundial. Ele não estava bem preparado, então levamos pessoas, levamos médicos, levamos alguns soldados, mas o número foi bem pouco. Só que a participação, assim, que se destacou mais do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi a Marinha Brasileira, que ela foi ajudar algumas costas lá da Europa, foi ajudar com seus navios, né, os navios nossos brasileiros, foram ajudar lá a fazer segurança. Só que um belo dia, novamente, o navio estava no Estreito de Gibraltar, e nessa região era muito comum ter alguns submarinos ali, alemães, entendeu, rondando. Então as pessoas que estavam lá já estavam assim, atentas, já tô com medo porque a qualquer momento pode passar um submarino. E um belo dia, uma bela noite, um soldado disse que viu, sabe aquele negocinho assim que fica no submarino, que eu esqueci o nome, que ele sai assim pra cima? Ele viu, vou colocar o nome aí do negocinho que eu esqueci, desculpa. E aí, ele achou que fosse submarino da Alemanha. Só que aí eles começaram a atirar todo mundo muito louco, meu Deus do céu, a Alemanha tá aqui embaixo da água, vamos atirar todo mundo pra gente sobreviver. Quando começaram a ver que o mar tava começando a se encher de sangue, na verdade não eram submarinos alemães nada, na verdade eram toninhas. E nessa batalha ficou muito conhecida como Batalha das Toninhas. Foi a participação do Brasil na guerra, gente. Então, gente, só pra lembrar um negócio que eu falei que era assim que saía do submarino, é periscópio, tá bom? Agora vamos relevar, né, o mico do Brasil ali na Primeira Guerra Mundial e vamos voltar para a terra. Vamos sair do mar e vamos voltar para a terra. Como muitos amigos meus aqui já falaram sobre as trincheiras, elas foram super importantes, foram assim, um dos principais destaques da Primeira Guerra Mundial foram as trincheiras. Você pensa em Primeira Guerra Mundial, você lembra de trincheira, querendo ou não, e você lembra assim. Bom, uma coisa não tão boa assim das trincheiras é que eles não conseguiam conseguir pegar novas terras, entendeu? Eles ficavam ali parados, continuavam atirando, mas eles não conquistavam novas terras. Então, para eles conseguirem, né, sair daquelas trincheiras e atacarem realmente o inimigo, eles tiveram que desenvolver novas armas, armas mais potentes, que é o que eu vou falar agora para vocês os nomes. Além das armas químicas, nós tivemos o lança-chamas, que foi usado na Primeira Guerra Mundial pelos alemães, né? A primeira vez foi usado na Primeira Guerra Mundial pelos alemães. Nós tivemos também pequenos veículos blindados, nós tivemos super canhão, que ele foi criado pelos franceses. E presta atenção, gente. Ele pesava mais de 130 toneladas, ele disparava granada de 700 quilogramas e ele ia até 16 quilômetros. Então, você vê o tamanho da coisa que era já naquela época. E também nós tivemos sistemas de comunicação sem fios, que se alguém já viu o filme de Primeira Guerra Mundial, vocês vão ver que os soldados, eles carregam, tipo umas caixonas assim, e eles carregam que é o telefonezinho para se comunicarem. E essa comunicação foi, tipo assim, muito boa, porque ao invés de levar um pelotão se deslocar para os outros lugares para atacar, iam, tipo assim, 10 pessoas, pessoas que iam conseguir fazer o trabalho de forma mais ágil e mais eficaz, apenas com a comunicação. Então, assim, foi muito bom isso para quem estava usando isso na guerra, né? Outro destaque que ficou muito conhecido na Primeira Guerra Mundial foram os tanques, que se você pensa em Primeira Guerra Mundial, você também vai pensar nos tanques, sim. E como eu falei das trincheiras, vamos pensar,
Nas trincheiras dentro dela já era difícil a locomoção de você andando. Imagina você com um tanque se locomover sobre as trincheiras. Era muito difícil. Só que em 2017 os ingleses, eles tiveram uma brilhante ideia, que os franceses também adotaram essa brilhante ideia, que eu vou contar aqui pra vocês. Cada tanque carregava amontoados de madeira em cima. Então pensa aqui é um tanque e aqui em cima ficavam vários amontoados de madeira em cima deles, amarrados e tudo mais. E para eles passarem pelas trincheiras, os tanques eles avançavam em trios. Então ia, 3 tanquezinhos, cada um com sua madeira em cima. E à medida que passava por uma trincheira, um deles largava a madeira para que os 3 passassem. Então vamos supor, aqui nós temos esse tanquezinho, ele tá aqui com as madeiras em cima, aí tem mais 3 tanquezinhos atrás. Então ele tirava a madeirinha dele, colocava aqui na trincheira, então meio que ele cobria aquela parte que era retirada assim, para fazer a trincheira, e dava para os 3 passarem. Então assim, foi uma forma que eles pensaram, uma forma engenhosa deles conseguirem avançar com os tanques. Então, gente, a partir desse momento, o final da Primeira Guerra Mundial já estava chegando. E é isso, fiquem com a Daniela. Mas, pelo menos por enquanto. Em 1914, a gente teve a Guerra de Movimento e em seguida veio a Guerra de Posições. Em 1918, temos a última fase da Primeira Guerra Mundial, que é chamada de Ofensiva de 1918, quando rolaram os ataques finais da guerra. Ofensiva final. Os otomanos continuavam sofrendo nas mãos dos ingleses e dos árabes, que apoiavam os aliados na região. Só que em 1918, eles ganharam um novo inimigo. Adivinha quem era? Os armênios. Quando o Império Russo implodiu e a Rússia caiu fora, os territórios que eram habitados por armênios fundaram uma república, que declararam guerra aos otomanos. O principal motivo eram os genocídios. Ali, pelo lado da França, a guerra também estava prestes a acabar, só que ainda ia ter muito sangue derramado. Porque os alemães sabiam que a única chance era fazer um ataque decisivo, até porque a Europa iria encher muito de soldados americanos. Era uma forma de escaparem da derrota. Assim, a partir de março de 1918, os alemães começaram uma série de ataques finais que ficaram conhecidos como Ofensiva da Primavera. Em alguns, eles foram vitoriosos e fizeram os soldados recuarem. Pela primeira vez desde 1914, a batalha chegou a Paris, onde os alemães conseguiram atacar a cidade com canhões e aviões. Só que a alegria da Alemanha durou bem pouquinho, até porque estava chegando muitos soldados americanos na região. E era muita gente, 300 mil soldados por mês era a estimativa. Aí a guerra teve outro ponto de virada. Na Segunda Batalha de Mar, que começou com um ataque alemão, só que os aliados viraram o jogo. Ofensiva de 100 dias, O ataque final dos aliados. Foram batalhas bem curtas, mas que mataram muita gente. Então, os alemães foram obrigados a recuarem por quase todo o território que eles tinham conquistado. Enquanto isso, a Itália continuava atacando o que havia restado do Império Austro-Húngaro. Não deu bom não, porque, nós já sabemos que eles se renderam. E só faltou a Alemanha, que nós já sabemos estava um caos, fazendo com que o imperador fugisse para a Holanda, fazendo com que a Alemanha virasse uma república, que aconteceu em 9 de novembro de 1918. 2 dias depois, o governo se rendeu e o mapa foi mudado totalmente, até porque o centro das atenções era os Estados Unidos. Assim, tivemos a Liga das Nações, que foi criada para impedir guerras. Era como a ONU de hoje em dia. Só que a gente sabe que não deu muito certo porque a Segunda Guerra Mundial veio à tona, O resto vocês já sabem.